Nós vamos estudar João capítulo 3, abra sua Bíblia aí, do versículo 22 até o versículo 30, diz-nos assim, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Repitam comigo, convém que ele cresça e que eu diminua. Como o pastor Niltinho falou, eu tive que preparar uma matéria para hoje, e ele tinha me dito que só os líderes estariam aqui. Então a gente pediu em oração uma palavra a Deus e nós fomos estudar esse capítulo 3, começando no versículo 27. E esses 4 versículos que eu li, nós temos aí a consciência ministerial de João Batista. João Batista, ele tem uma consciência ministerial em relação a Jesus, aqui, muito profunda. E nós vamos explicar. Nós vamos procurar trazer uma parte introdutória sobre João, e nós recorremos a Joséfo, a Jerônimo, a Eusébio. A gente foi buscando aí, com os pais da igreja, algumas informações para que nós pudéssemos conhecer um pouco sobre esse homem chamado João Batista. Então, nós temos aí algumas particularidades. A primeira é que João, ele tinha o seu pai, filho de Zacarias e Isabel, né? Eles eram levitas. A Bíblia fala que eles tinham parentesco com Maria, eles eram da família, o grego aí, Gênesis, engloba um parente todo, o primo, o irmão, aquela coisa toda. Então, nós temos aí um João Batista que tem família. Eu vou ter que passar rápido, senão eu vou cansá-los. Nós temos aí a tradução do nome João no hebraico, Yohanan, porque o H no hebraico ele passa a ter som de R. Para nós o H não tem som, não é verdade? O H na língua portuguesa ele aparece não aparecendo. Ele aparece, mas não tem som. Eu sempre digo que o H é semelhante à primeira letra do alfabeto hebraico, chamado Aleph. É a primeira letra do alfabeto hebraico. Só que o Aleph aparece, ele está lá, mas não tem som. Mas sem o Aleph, a gente não entende o alfabeto hebraico. No caso aí, Yohanan, está ali a tradução no hebraico, que significa Deus concede graça. Vejam a importância da tradução do nome João, porque se a gente folhear, pesquisar, prescrutar a vida de João, nós vamos perceber que para ele exercer o ministério que Deus deu a ele, era necessário receber a graça de Deus, porque sem a graça ele não faria nada, porque ele ele na verdade, como ele era de uma tribo de Levi, João não podia ser profeta, vocês sabem. O que João tinha que ser? Sacerdote. Está claro, a tribo de Levi vai gerar quem? Os sacerdotes. Uma vez eu preguei aqui sobre as 2 bênçãos, Leia e Raquel. Leia vai gerar Levi, de Levi saem os sacerdotes, os pastores, os levitas. Então, humanamente, na regra judaica, na história, João não deveria ser profeta, ele deveria ser sacerdote. Mas Deus escolhe ele para ser profeta. Deus chama ele. É como se Deus estivesse quebrando uma liturgia, um conceito, dizendo, não, ele não vai ser um sacerdote, aquele que vai ouvir, mas ele vai ser aquele que vai falar. Era para você ter dado glória a Deus, mas tudo bem. Então, qual é a diferença do sacerdote? O sacerdote ouve, o profeta fala. Só que ele tem que falar em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Qual é o ministério mais fácil? Sacerdotal ou ministério profético? Humanamente, seja sincero, sacerdotal, que ele ouve, ele tem que ser aquilo que Tiago disse assim, pronto para ouvir, não é? A palavra pronto ali, no grego, vem da palavra táxi, né? Todo mundo sabe disso aí, que o táxi, toda vez que você chama o táxi, ele está pronto
para te receber. Então, eu mexo agora na USP com o grego, e lá no grego diz assim, todos nós devemos ser um táxi. Essa é a tradução da palavra pronto. Então, o sacerdote, ele ouve muito, agora o profeta, ele tem que falar. Então, é mais fácil convidar um sacerdote ou um profeta? O sacerdote, porque o profeta, ele não é querido, ele não é bem-quisto, ninguém convida ele para aniversário, casamento, porque ele chega no aniversário e profetiza. Ele chega num casamento e profetiza. Então, vamos aqui, senão Outra coisa interessante é que você sabe que a criança no mundo judaico, com 8 dias de vida, ela tem que ser circuncidada. Essa palavra no hebraico é brit milá, não é? O período da circuncisão. Só que na cultura judaica, quem dá o nome à criança é a mãe. Na hora em que o Moel, aquele camarada que vai fazer o processo da operação, antes dele, no processo da operação, ele pergunta para a mãe, como é que esse vai se chamar? Aí a mãe dá o nome. É a única vez, das pouquíssimas vezes, que a mulher tem direito na cultura judaica. O resto só dá homem, só dá macho, né? Então, o que acontece? João, na vida de João, aconteceu, tudo mudou. Não foi a mãe que deu o nome, foi o pai. Vejam Deus agindo de forma extraordinária. Eu tenho que correr aqui. Aí são imagens, isso é para um estudo mais demorado, de escola, aquela coisa. Nós vamos passar aqui, aí a criança, outra coisa. Essa história aí é muito interessante. João Batista, ele era, sendo da família sacerdotal, ele deveria fazer o quê? Ele deveria ir se formar como levita, como adorador. E eu já falei, aí Deus interfere na vida dele. Essa é uma escola, é um desenho de uma escola que ficava atrás do templo. Aí eles ensinavam as crianças levitas a tocar o que nós chamamos de saltério. O que é o saltério? Saltério vem do latim, né, que é salterium. E o que é o salterium? Fala de um instrumento musical a cordas que a criança levita com 5 anos de idade já aprende a tocar. A criança levita com 5 anos de idade já aprende a tocar. A criança com 5 anos vai para a escola. E é nesse período que a criança judaica tem contato com a história de Israel. O que a criança vai estudar é sobre os heróis, sobre os patriarcas, as matriarcas. A criança absorve toda a história de Israel. O levita, além de extrair isso, ele tem que aprender a tocar o saltério, porque daquele dia em diante ele vai apenas adorar a Deus. A criança levita, olha, se você não der glória a Deus, eu não. A criança levita aprende a adorar a Deus com 5 anos de idade. Aí, eu vou ter que dar uma mudada de vez em quando, porque senão fica muito técnico, né? É por isso que os salmos, os 150 salmos, foram cantados por levitas extraordinários. Aí quando você encontra um salmo difícil na Bíblia, você diz, esse camarada aí, por que adora? Porque o levita já nasceu para adorar. Então pode ter dificuldade que tiver, ele está no sangue a adoração. É por isso que o Salmo 88, o Salmo 42, os levitas quando cantaram diziam, não, eu estou sofrendo, mas eu adoro. Porque eles já adoram a Deus há muito tempo. Aí chegou a luta, eles continuam adorando. Eles continuam adorando. Eles continuam adorando. Essa é a prática e o conceito. Uma outra observação aqui, eu preciso chegar aqui, é que a Bíblia diz, tanto em Lucas 1,8 e Mateus 3, isso aí é interessante. É que João Batista, ele morava nos desertos. Não é isso que a Bíblia diz? Eu não vou ler, porque eu vou ler outra coisa aqui. Mas ele morava onde? Nos desertos. Agora, eu precisava de uns 3 minutinhos aqui para falar sobre isso. Não é sobre, mas eu preciso dessa palhinha. Como é que um camarada mora quase 20 anos, 30 anos no deserto e não morre? Aonde esse camarada morava? Aonde esse camarada estava? Será que ele cavou um buraco e ficou lá dentro, ficou com a unha grande, barbudão, meio monstruoso? Aonde esse camarada? Porque se ele morava nos desertos, é o deserto da Judéia, alguma coisa aconteceu, ele encontrou alguém lá. E tem muitos teólogos que não querem aceitar isso, mas nós temos que aceitar. Ele foi para o deserto, mas ele não foi morar nos desertos, aí é os desertos da Judéia. Mas aí tem uma pergunta, com quem João Batista morava, irmão? Você acha que ele ficou quase 30 anos comendo, chupando pedra?
Porque se ele mora sozinho, ele vira um bicho. Aí nós temos que recorrer a um homem, ele não é teólogo, Flávio Josefo não é teólogo, é um historiador. Ele não é teólogo, ele é um historiador. Aí a gente recorre a Josefo. O que o Josefo vai nos ensinar? Olhe para cá. Que nos tempos de Jesus, que é de João, existia uma comunidade. Aqui muita gente não quer aceitar João Batista tendo contato, mas nós não podemos fugir dessa realidade. Sabe com quem João Batista morava? Não é só José, Eusébio diz isso, Jerônimo diz isso, Agostinho diz isso, é que ele morava com esses essênios, porque a gente tem uma ideia dos essênios como se fosse um povo louco, mas quem são os essênios? Se tu procurar a biografia dos essênios, os essênios eram sacerdotes, que romperam com o templo, Josefo diz isso, que romperam com a liturgia de Jerusalém, porque nesse tempo aí, a liturgia tinha sido corrompida, os sacerdotes se corromperam, é nesse período aí que Jesus vai entrar no templo e vai virar a mesa, vai destruir, e a mesa que ele vira, diz o texto, que a mesa dos cambistas, os que faziam a troca. Por que Jesus, vou abrir um parênteses, por que Jesus ficou irado? Porque, segundo o Levítico, o culto do judeu, que é o animal antes da morte de Cristo, deveria ser cuidado em casa e levado para o culto. Só que eles chegavam lá e queriam comprar qualquer tipo de animal, torto, cego, manco. Eles queriam dar qualquer coisa para Jesus, para Deus, deu para entender? E os sacerdotes viram isso, romperam com o tempo, porque estava corrompido. Não é muito diferente de hoje também, não. Estava corrompido o trem. E os cambistas lá só aceitavam 2 tipos de moeda. Josefo diz isso, que é uma moeda chamada sheik do templo, salvo engano. Porque denário é a moeda romana, aça é a primeira moeda cunhada, assada, aça vem de assado. Tinha o lepton, já viram falar nessa moeda chamada lepton? É a da viúva. Era a moeda menor das menores, que não valiam nada. Aí você diz, mas por que Jesus disse que ela deu tudo? Porque ela deu tudo realmente, ela só tinha aquilo. Só que o camarada ia com denário, ia com aça, eles tinham que fazer a troca. E os cambistas faziam o tal da agiotagem. E pegavam o animal assim, e oferecia a Jesus. Não, culto não pode ser produzido aqui, culto vem de casa. Não entenderam, né? Eu vou repetir, culto vem de casa. Oh, glória, estou sentindo Deus aqui. A lei diz, Levítico, que o homem passava quase um homem, o dono do animal, alimentando o animal, banhando o animal, penteando o animal e dizendo assim, isso aqui é para Deus ano que vem. Aí quem não levava animal, comprava um cego, torto, aí Jesus não aceita, irmão, não adianta, Jesus, você pode sapatear, mas se tiver torto, bate ali e volta, o nosso Deus é santo, Ele é santo, ninguém engana Deus no culto, irmão, porque eu vejo a roupa, o rosto, mas Deus vê o coração, Deus vê nossa alma. Culto tem que vir de casa. É por isso que essas expressões que dizem, isso é vício de linguagem assembleana. Vamos para a igreja sentir a presença. Isso tu não peca em falar isso, mas não é verdade, porque ninguém vem para sentir. Quem vem para sentir demora a sentir. Agora quem vem sentindo, o culto já é bom, não é? Vamos para adorar, não. Quem vem para adorar demora. Agora quem já veio adorando, quem já administra a sua mente, vou para a igreja, eu vou ficar na igreja até você dar glória a Deus, vou para a igreja. Então João Batista foi, aí meu Deus, nem vai dar para falar muito, pegou esses essênios, romperam com o templo e foram morar nos desertos. Aí eles abriram várias comunidades, e esses essênios, eles tinham e existia entre essas comunidades, eu vou correr aqui, tem uma que os historiadores e quem estuda a Bíblia gosta, tem essa comunidade aqui que foi muito bem falada, não é? A comunidade de Qumran. Isso aqui já foi bem batido, isso aqui. Mas eu gosto de ler isso aqui, e essa semana eu li para dar essa palavra aqui, é que
esse povo que morava nessa comunidade, eles tinham um costume, Joséfo afirma, de antes do amanhecer eles levantavam para orar. Maravilha, né? E também eles se dedicavam aos estudos, eles liam, eles escreviam, eles tinham alguns hábitos. Aí vai dar outro choque aqui, mas todo mundo é adulto, né? Ninguém vai morrer não aqui. Eles tinham um hábito de banhar-se, né? Joséfo disse que eles se banhavam antes de qualquer refeição em tanques. Aí você começa a entender por que João vai batizar? Porque quem ensinou João Batista a batizar? Estranho, não é? Eles tinham um costume de banhar-se antes das refeições, chamado de purificação. Nós temos aqui, conforme Joséfo, algumas características, aí eu estou passando sobre os essênios. Eles eram celibatários, no caso, eles tinham o costume de criar, essa observação, o Joséfo fala, que eles tinham o costume de criar filho dos outros. Aí, segundo o historiador, os pais de João tenham levado João Batista para lá, porque alguma coisa aconteceu. Mas o que mais eu gosto dos essênios é que eles lutavam e guardaram manuscritos, escrito à mão, das Escrituras. Eles preservaram. Oh, glória a Deus. Nós temos uma dívida com os essênios, gente, porque graças a eles preservaram alguns manuscritos, e eu li parte desses manuscritos, porque eu estou fazendo o curso, já eu explico para os irmãos, e esses manuscritos que os essênios guardavam, eu pude ler através de um rabino, é que, na verdade, eles estavam esperando 2 Messias. Um primeiro chamava-se precursor, e o precursor tinha que vir da família sacerdotal. João Batista é da família sacerdotal ou não? Sabe como é que chama o segundo Messias? O homem da justiça. Quem é esse? Jesus. Mas o que eu mais gostei de aprender sobre alguns manuscritos, olhe para cá aqui que eu já vou entrar na consciência, é que eles estavam e eles imaginavam que Deus usaria os humildes de espírito. Salvo engano, se alguém tiver aqui que conhece a palavra, eu tentei lembrar hoje à tarde, mas não deu, a palavra humilde de espírito, no hebraico, é avem rua, sopro. E o que a gente entende? Que Deus vai usar os que são soprados pelo Espírito. Não, se tu não der glória a Deus, eu vou embora, vou pegar meu amigo, vou jantar. Pensa comigo, o sopro do Espírito, porque vento e Espírito no hebraico é a mesma coisa, no Velho Testamento. Então, essa palavra humilde de espírito, que é o sopro, aquele que é soprado, porque a gente acha que o humilde de espírito é andar assim. Pai do Senhor. Nada a ver. Sanguíneo é humilde de espírito. Eu sou um sanguíneo, mas sou. Porque humilde no hebraico é o espírito sopra ele para cá, vai para lá. O espírito para cá, vai para ali. Eita, olha, até língua estranha tem na reunião de obreiro aí. Oh, maravilha. Agora tem um detalhe. Vá lá no Sermão do Monte, que Jesus, não, vá na mente, não na Bíblia, porque não dá tempo. Qual é a primeira bem-aventurança que Jesus fala? Pensa comigo. O que Jesus diz? Bem-aventurado. Então Jesus teve contato com os essênios? Claro que sim. Ei, eu vou explicar e tu dá um glória a Deus aí. Qual é a ideia que Jesus está? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino do...
Jesus está dizendo: bem-aventurado aquele que é guiado pelo Espírito. Aleluia! Oh glória! Porque quem nos guia é o Espírito, quem levanta é o Espírito, quem leva é o Espírito. Irmão, seu ministério deve ser controlado pelo Espírito Santo. Vamos correr? Muita coisa, né, gente? Correr aqui, pastor Leide, para não... eu não queria falar da alimentação dele, mas senti coragem de falar, vou falar. Vocês sabem que o prato típico de João não era meio comum, não é? O que João comia, como diz a Bíblia? Hein? Pode falar. Ele comia o quê? Eita. Quem acha que esse gafanhoto... só isso que eu vou perguntar, e não quero que ninguém me pergunte nada, que eu não sei. Eu não vim falar de gafanhoto aqui. Mas quem acha que é gafanhoto no pé da letra, lá conforme Levítico 11? O inseto. Levante, só faz assim com a mão. Ei, Levítico 11 fala dos gafanhotos limpos, ou seja, o hebraico diz comíveis, e os gafanhotos sujos, não comíveis. A Bíblia fala que existiu o gafanhoto comíveis, chamado de puros. Vai aumentar agora. Quem acha que é o gafanhoto puro? Bom, nós estamos fazendo uma pós-graduação em hebraico na PUC, em São Paulo. Já vou para o 2º ano. E nós estávamos ali conversando com o mestre, um hebraísta, terrivelmente sábio, um alemão chamado Theodor Ross, que é um dos professores que eu tenho. Eu fiz essa pergunta para ele, porque eu queria que ele me explicasse que gafanhoto é esse. Aí ele até brincou, ele disse, não, mas não, ele é meio alemão, ele falou, não, mas o Novo Testamento eu não sei muito. Eu falei, nossa, esse homem não sabe muito, mas eu vou te dar uma ideia. Procura a palavra gafanhoto no grego. Aí eu fui procurar, não entendi nada. Voltei com ele e disse, não, você está confundindo. Você já ouviu falar numa planta chamada alfarroba? Eu falei, opa, essa eu já. A do filho pródigo, ela, isso mesmo. Traduz essa palavra alfarroba no grego. Aí eu entendi, acreis no grego, que significa gafanhoto. Então eu vou deixar duas alimentações para vocês hoje. Pode ser o gafanhoto Levítico 11, como pode ser uma planta, que ela é chamada de gafanhoto pelo grego acreis, que é original, ok? E essa planta, ela é muito amarga. Aí ele explicou, daí vem o mel para quebrar o amargo dela. Aí eu fiquei, mas por quê? A gente sabe que mel, esse é de tâmara, né? Todo mundo sabe disso, né? Esse mel é um produto maravilhoso, alimenta, né? Eu não posso falar muita coisa porque está gravando, né? Depois joga no YouTube aí minhas doenças, eu ia falar que eu gosto de bete, essa coisa toda, mas deixa para lá. Então, mas aí eu fiquei pensando, mas por que o mel? Porque o mel quebra. Mas ele olhou para mim e disse assim, o mais importante, Carvalho Júnior, é o significado. Eu disse, qual? Da planta e do mel, ou do gafanhoto e do mel. Gafanhoto é algo amargo. E no Japão eu vi gafanhoto comível. O pastor no Japão, eu trabalho numa escola lá já há 8 anos. E ele mandou buscar de uma cidade chamada Takaoka, e a gente estava em Komaki, ele mandou buscar gafanhoto, e ele comia o gafanhoto. Aí ele está aqui o gafanhoto da Bíblia. Eu fiquei, né, pensando, será? Comer, eu digo, não, era só para ver mesmo, eu não preciso comer. Mas há um detalhe, e tem um mel em cima, eu cheirei, tem um mel, que coisa. Então a ideia que o professor passou, que as duas fases do ministério desse homem, a alimentação dele é profética. O gafanhoto é algo amargo, como ele ia sofrer no ministério, não ia? Pagar preço,
ser acusado, sozinho, não entendido. Ele morava nos desertos, o ministério dele não era na capital, não era em Blumenau, o ministério dele era lá no deserto, mas a Bíblia diz que as multidões saíam para ouvi-lo. Se você está esperando facilidade no ministério, você está no lugar errado, porque quando você recebe o ministério, Deus joga um monte de gafanhoto na tua vida. Ô glória, mas tem um detalhe, tem o mel. Qual é o mel? É a graça de Deus, é o poder de Deus, é o controle de Deus na nossa vida, Ele sendo nosso amigo. Oh glória! Dá para levantar a mão e dar glória a Deus aí? Eu trabalhei muitos anos no seminário, muitos anos, não quero mais voltar não, mas foi muito interessante, quase 10. Aí chegou um aluno comigo e disse assim: pastor, eu preciso descobrir algo, eu preciso que o senhor me ensine. Eu estava nesse dia assim, bem arretado, né? Muito ruim. Eu falei: não é hora de aula. Ele falou: não, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu falei: então faz. Ele disse: qual é o espinho na carne de Paulo? É uma benção esses irmãos, eu quero saber. Como, irmão? Eu estou com a cabeça cheia de coisa, de documento, quer saber? Vai ler a Bíblia. Ele falou: já li. A Bíblia diz não, então se a Bíblia não diz, eu não posso dizer. Ele: não, mas o senhor precisa me dar uma orientação. E ficou enchendo a minha paciência. Eu digo: é o seguinte, esquece o espinho. Ele disse: por quê? Eu digo: porque eu gosto daquilo que vem depois do espinho. Não entenderam, né? O que vem depois do espinho, gente? 2 pronomes, minha e meu. Já leram? Minha e meu, são 2 pronomes, demonstrativo, e eu acho que é demonstrativo, e eu acho que é o possessivo. Minha e meu. O que Deus disse? O Paulo. E Paulo, quando recebeu, é Paulo, irmão. Sabe quem é o Paulo? É o Paulo. Você sabe, é o Paulo. Só perdeu para Jesus, Paulo, mas é o Paulo. O capiroto botou o espinho e tal, e ele ora uma vez, tentando, o judeu ora 3 para convencer Deus, a gente entende. Ora uma vez, Deus disse não. A segunda vez, Deus disse não. A terceira vez, disse: não me fala mais nisso. Mas a minha graça e o meu poder. Então não importa se você está sofrendo no ministério, é para sofrer mesmo. Se tu não estiver sofrendo, é porque tu não está incomodando o diabo, tu não está fazendo a obra de Deus, tu não está fazendo nada, tu só está preenchendo cadeira. Ai, pastor, o diabo está se levando. Maravilha, é sinal que Deus está aprovando o teu trabalho, irmão. Quer facilidade, vai trabalhar nos Estados Unidos, né? Pega na mão do seu irmão, vamos interagir. Eu sou de casa, pega na mão dele, obedece o pastor, pega na mão e aperta até ele falar: meu Deus, está perto. Diga para ele: não valorize o espinho, valorize a graça, valorize o poder, valorize o mel, o Espírito Santo, aprovando o teu ministério. Então segue avante. Outro dia a gente vai voltar aqui e vai aprofundar nisso aí. Vamos lá? O mapa está aí, né? Eu estava atrás desse mapa. Vamos lá? Vamos rapidamente falar sobre a consciência, as 4. Volte para o texto que eu li, por favor. Volte para o texto aí. Se alguém tiver um lenço para me emprestar, limpo. Já fiz isso, me deram cada lenço que hoje eu explico. Limpo, tem alguém? Uma vez um irmão trouxe um lenço que eu disse: meu Deus, eu só usava a pontinha, senhor. Serve, amado, mas eu queria de pano também. Ninguém tem lenço. Ninguém está chorando aqui, não? Olha só. É usar, eu sei, é só porque se me der eu não devolvo mais, vou falar, viu? Por isso que eu quero um lenço. Volte lá para o João, capítulo 3. Vamos olhar aqui. Versículo 22. Me acompanha na Bíblia aí, Escute agora, preste atenção. Depois disso, diga comigo: foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Como é o ministério de Jesus aqui? É o ministério atuante. Foi. Versículo 23 diz: ora, João
Estava. Qual é a diferença dos dois? Enquanto um vai, o outro está. O ministério de João é o ministério parado. Ele está também batizando em Anon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Deixa eu explicar. Esse Enon fazia parte daquela região de Decápolis. Lembra de Gadara e tal? É uma região aonde de 10 cidades, melhor dizendo, né? Decápolis, 10 cidades. E o que me chama a atenção é que João está nessa cidade porque ali tinha muitas águas. E o ministério de João Batista precisava de água. Deu para entender ou está difícil? É como se Deus estivesse cuidando, suprindo o ministério de João. Ele precisava de águas para exercer o seu ministério. E eu estou aqui essa noite para te dizer que Deus não vai deixar faltar nada. Ele vai te dar as ferramentas para você exercer o seu ministério. Ele precisava, porque era o ministério dele, era o ministério de batizar. Enquanto ele batizava, ele dizia: olha, eu batizo com águas, mas virá um que é mais poderoso do que eu. Então eu vejo Deus suprindo. Versículo 24 diz: pois João ainda não tenha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, vai começar agora, e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito ao batismo, que é a purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Olhe para mim. Os discípulos de João discutem acerca de batismo com um discípulo anônimo e com a fama que Jesus estava tendo. Apesar que João capítulo 4 diz que Jesus não batizava, mas ele batizava por seus discípulos. Seus discípulos é que batizavam. Então há uma briga muito grande entre os discípulos de João e alguém que gostava de Jesus, que é anônimo. Olhe para mim. Então os discípulos de João vão ter com ele, versículo 26 diz, que ele sai. Aonde é que Jesus estava? Na terra da Aonde foi a discussão? Lá na Judéia. E eles saem da Judéia e vão até Enon atrapalhar João. Paralisam João e chegam com João e começam a falar: mestre, olha como é que ele se refere a João. É didásculo no grego, né? Alguém que está acima de qualquer um. Eles colocam João Batista acima de Jesus, mostrando que João é o cara, mostrando que João é o camarada. Aquele, isso é um pronome pejorativo, aquele que estava contigo. Quer dizer, não é João que está com Jesus, mas é Jesus que está com João. O objetivo deles era diminuir Jesus. E ele está batizando, ele está mais famoso, ele está grande. Na Judéia só falam dele: Jesus, 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 Jesus. Nós precisamos tomar alguma coisa, nós precisamos fazer algo. Aqui começou o meu pensamento de deixar uma palavra essa noite, bem rápida para os irmãos. Como é que você reage a ouvir isso? Que um colega seu está prosperando, está crescendo, falam mais dele agora do que você. Como é que a gente administra? Quando a gente tem lá na nossa igreja um camarada que prega muito, que ensina muito, nós o sufocamos ou nós estamos dando oportunidades para ele crescer? Bom, vocês têm um pastor que é excelente, pastor Niltinho, mais aberto do que esse homem, tem que achar outro. Não tem ciúme do microfone, não tem ciúme do púlpito, nem senta no meio, na cadeira do meio, só se ele mudou não, né? Nem senta, fica só com aquela cabeça torta, olhando para nós assim, e o olho cheio de lágrimas. Como é que você reage?
Duas coisas, olha, calma, segura aí que é forte. Duas coisas, é forte para o nosso nível, né? Não é aquela é forte aquela coisa não, que a gente não tem aquela fortaleza toda lá, não, porque a nossa fortaleza aqui é mais fraca. Duas coisas eles queriam causar. Primeiro, causar inimizade entre Jesus e João Batista, os fofoqueiros. Segundo, tirar João da sua verdadeira missão. Qual é a verdadeira missão de João? Vir na frente e preparar o caminho para ele passar. Se você não der um glória aí, qual é o trabalho de João? É um trator que vai tirando pedra, pau. Qual é o trabalho de Jesus? Passar por esse caminho aberto por João Batista. Mas ninguém quer ser precursor, a gente quer ser o Messias. A gente não quer abrir caminho para outro. Se a gente puder, a gente vai fechando. Ah, para que ele? É porque ele acabou. Então queriam tirar João da sua verdadeira missão e queriam causar inimizade. Se João Batista não tivesse uma consciência do seu ministério, se ele não tivesse consciência de que ele foi chamado primeiro para abrir o caminho, que ele não seria presidente, não, ele não seria o Cristo. Oh, glória! Estou sentindo Deus. Se ele não tivesse essa consciência, pastor Lediel, o que queria acontecer? Ele falou, peraí, desfaz a fila, não batizo mais ninguém. Comprar uma passagem, vou lá na Judéia. João, quando ouviu aquilo, pensa comigo, é um recurso da homilética. João, quando viu aquilo, ele só diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe... Oh, glória a Jesus. Eu vou explicar isso usando o grego. O que João responde? Versículo 27. O homem não pode, dinatai antropos, apropriar-se, o grego diz. Ninguém pode tomar aquilo que é do céu. Ninguém pode impedir o céu. Ninguém pode barrar o céu. Ninguém pode ir contra... Não, vou ficar aqui até vocês da glória. Ninguém pode ir contra o céu. O céu escreveu a história dele. Aí João disse, ele está famoso é porque o céu quer. O céu quer, o céu quer, o céu quer. Há um texto, vocês sabem que o hebraico tem 70 caminhos, o grego também tem vários. Nós estamos no grego, que é Novo Testamento. E há uma vertente no grego que diz que João Batista fala assim, eu não posso lutar contra o céu. Se ele está fazendo, é porque o céu quer. É porque a chamada dele não começou aqui, começou no céu. E eu aprendi com o pastor Antônio Gilberto que tudo que vem do céu tem a marca da durabilidade. Então o teu ministério tem a marca da durabilidade, porque não foi o pastor Niltinho, foi o céu que falou com o pastor Niltinho para te chamar para fazer o trabalho de Deus. Então contra o céu ninguém pode lutar, irmão. Então quando você tenta atrapalhar alguém que tem chamada, escute que isso é forte, você está atrapalhando o céu. Você está prejudicando o céu. O que João Batista humanamente está falando? Olha, é do céu. Então, o que eu posso fazer? É continuar batizando. E vocês podem voltar aí, vão procurar o que fazer, porque... Então, a minha palavra é bem simples a minha palavra para vocês, são dirigentes, pastores que coordenam grupos de... Se alguém está crescendo lá, irmão, fica feliz. Se alguém está... Fica alegre, porque o teu lugar é teu lugar. Aleluia. João Batista, ele recebeu o testemunho de Jesus e disse, olha, nasci de mulher, não tem maior do que ele. Então vejam bem a consciência desse homem. Ele poderia parar se ele tivesse um coração invejoso, mas a consciência dele, olha, ele veio do céu. Por que ele veio do céu? Se tu não entender isso, vai ficar muito difícil. Porque no dia que eu batizei ele no Jordão, se tu não der glória a Deus,
No dia que eu batizei ele no Jordão, ouviu-se uma voz dizendo: "Este". Veio uma voz do céu. Oh, glória! Eu tenho que correr. Eu queria achar um relógio, pastor, mas não achei. Aonde? Eu estou procurando aqui um relógio. Então não tem relógio, eu não posso. Para mim é 8h30 ainda. Qual é a... Vamos correr, não vai dar. Vamos correr, senão vai cansá-los. Primeira consciência, o que o João responde? É do céu. O céu determinou. O céu quis. Eu vim do céu, ele veio do céu. Foi o céu que armou, organizou. Ei, meu irmão, olha, bota a mão na consciência. Você está aqui porque o céu quer. Você é obreiro porque o céu quer. Você é pastor porque o céu quer. Levante a mão direita aí, vai. Dê o teu maior glória a Deus, só quem veio do céu. Agora coloca a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: o teu ministério não veio da terra, é do céu. Os homens não entendem, não adianta lutar contra o teu ministério, porque o teu ministério veio do céu. E contra ele não se luta. Mas escuta aí, João não para. Aí vem a segunda. A primeira ele diz que é do céu. E aqui tem uma aqui que eu quero demorar só um pouquinho mais. Aí o versículo 27, no 28 ele diz, olha, é do céu. Aí no 28, me acompanha, ele diz assim: vós mesmos sois testemunhas, que vos diz, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que é que ele diz? Não sou o Cristo. Esses discípulos, olha para mim, esses discípulos que chegaram em Enó para causar esse tumulto, eu gosto disso aqui porque João disse assim: ei, vocês são testemunhas, eu já falei antes que eu não sou, por que vocês vieram de longe? Vocês saíram da Judéia, rapaz. Se eu não tivesse dito, tudo bem, mas vocês são testemunhas que eu já disse, eu não sou, eu não sou, eu não sou. Espera aí, aí vem aquilo que a hermenêutica nos ensina, não é? Se ele já disse outras vezes, então eu fui estudar capítulo 1 de João e o capítulo 2. Essa seria a quarta vez que João está dizendo aos discípulos: eu não sou, eu não sou. É a quarta, biblicamente é a quarta. Por quê? Olha lá, João 1, 15 em diante, João dá testemunho, o testemunho de João Batista. Foi a primeira vez que ele deu testemunho acerca de Cristo. Preste atenção. João 1, versículo 19 em diante, foi a segunda vez que João dá. Ele diz assim, ó, João repete. Pela segunda vez ele fala. Só que eu quero mostrar um negócio para vocês aqui que é muito interessante. Leia comigo João 1, 20. João capítulo 1, versículo 20, diz assim: e ele confessou e não negou. Isso aqui é um pleonasmo, né? E confessou: eu não sou o Cristo. Então perguntaram: quem és? Pois, és Elias? Ele disse: não. És tu um profeta? Ele disse: não. Então disseram-lhe: pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de quem é você? Versículo 23, então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Ah, mas tem gente que acha que João é burro. Tem gente que acha que João está comendo pedra. O período no deserto levou João a passar por escolas. E eu estava estudando aqui, existem 3 características importantes na vida de João. Primeiro, ele conhecia as Escrituras, porque ele cita Isaías 43.
E aonde ele teve acesso a Isaías 43, se não foi lá com os essênios? Lembram que os essênios tinham leitura diária das Escrituras? Eu vou dar uma exaltadinha agora. Esse negócio de obreiro, lógico, eu vivo disso. Não queira ser itinerante, não. Eu vou mais 2, 3 anos e vou me aposentar. Não sei o que eu vou viver. É por isso que eu estou estudando. Porque é muito difícil. Porque hoje está difícil competir com os camaradas. Eles veem coisa que a gente não vê. Eles sentem coisa que eu digo, meu Deus. Eu estou com vergonha de ir em certos eventos, porque eu vou na Bíblia e eles vão no... estou recebendo uma visão. E a gente prega 40 minutos de Bíblia e o povo assim, ó. Mas vem um e diz... O irmão, ui. Dá vontade de dar uma pisa, tirar o cinturão, dar uma lapada nisso. Aonde já se viu a palavra perder para a visão? Onde já se viu a palavra perder para a profecia? Exorta. Pastor Carvalho, mas você não criar... Hoje, olha, o que tem de cultos místicos do nosso meio hoje é estranho, gente. Eu tenho um rapaz que é como filho para mim, o Jefferson, ele fala, meu pai, o miticismo está entrando. É verdade. É preciso mostrar alguma coisa para o povo crer. Que história é essa? Se a gente é bem-aventurado, conforme Jesus diz, bem-aventurado aqueles que nunca viram, mas crerão. Ei! Então nós temos que ficar com a palavra. Está certo que a palavra é sufocada, canta-se 40 horas. Aí o pastor ainda diz assim, Carvalho, dá uma palavra de 15 minutos aí, né? Que história é essa? Que pastor é esse? Tem que tirar ele da igreja, rapaz. Vai capinar, vai construir casa, meu irmão. Eu tive uma experiência agora e isso me causou problema demais. Eu não quero. Eu acho que não faço mais. Camarada, todo mundo cantou. Até o porteiro teve que cantar, a zeladora, todo mundo tinha que cantar. Aí depois ele disse, agora é a hora da palavra, mas... Carvalho, o que você consegue fazer em 10 minutos? Eu falei, rapidinho, pastor. Peguei a igreja, saudei e li aquele versículo, e todos foram para a sua casa. Deus abençoe os irmãos. Aí ele não quis me dar oferta, é ruim não me dar oferta. Eu não fui, eu não compareci. Como é que todo mundo... 10 horas para louvor e 15 minutos para a palavra. Cuidado lá na sua igreja, irmão. Cuidado. Vicie, essa palavra vício no bom sentido, os crentes gostarem de Bíblia. Irem para a Bíblia. Porque ela muda, ela vive, ela liberta, ela batiza, ela faz tudo. Não crie marmota não. Fique na palavra. Pregue Bíblia. João Batista é profeta, mas ele conhece as Escrituras. Ele diz, eu sou a voz porque a Escritura diz. Leia a palavra, vá para seminário. Pastor, eu não posso. Vá para uma internet, pegue um seminário bom, mas estude. Aí alguém disse, não, nós temos que abrir a boca e Deus vai encher. Só se for de mosquito. Porque Deus não é injusto de pegar um camarada que estuda 24 horas e pegar um cara que fica todo o tempo na televisão, não faz nada e à noite quer pregar, abre a boca, vai entrar vento, meu irmão. Deus não é burro. Deus não é burro. Fiquei nervoso agora, O obreiro, obrigado pastor, o obreiro ele precisa conhecer a Bíblia. Eu tenho que correr. Outra coisa que ele diz aqui, e versículo 24 diz, ora, os que haviam sido enviados, a polícia, o grego diz que eram os cléritos do templo, que na tradução do grego diz que são policiais do templo. E perguntaram então, por que batizas, se não és o Cristo e nem Elias? No segundo testemunho, nem o profeta. Respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós está. Estou sentindo Deus aqui. Vou bater mais um pouquinho agora nessa hora.
Primeiro é Bíblia. Segundo é sensibilidade. João diz assim: olha, eu batizo com águas, mas há um, e ele está no nosso meio. Meu irmão, obreiro que não dá um glória a Deus, obreiro que passa o culto todo calado, não é o meu temperamento, não confunda isso com frieza. Uma coisa é temperamento, outra coisa é frieza. O obreiro tem que ser sensível, tem que ser do glória. Você não pode exigir que a igreja dê glória a Deus se tu não dá. A igreja fica te vendo. A igreja fica te vendo, tu lá, ó. Mas quando pega no microfone, o microfone tem um poder. O obreiro tem que sentir que ele está no meio. Deu para entender ou está difícil? Tem que sentir que ele está no meio. Olha, vou terminar. Seja Atos 13, o segundo tratado de Lucas. Vocês já perceberam que na igreja de Antioquia, o Lucas começa dizendo assim, ele usa o verbo haver, né, de havia, que é a existência, dizendo que a igreja existe. Ele diz, havia uma igreja em Antioquia constituída de mestres e profetas. Vocês já pararam para pensar por que mestres e profetas? Vocês já pararam para pensar por que Lucas dá ênfase a isso? Porque é o seguinte, no grego fala que a igreja era equilibrada. A tradução para o português, o equilíbrio veio profetas e mestres. Por quê? Imagine uma igreja só de profetas. Ela é seria uma igreja fanática. Olha essa nuvem. Que nuvem é essa estranha? Não, deixa a nuvem. Olha esse vento contrário, que deixa o vento. Fanatismo. Aí vem o que está acontecendo hoje em muitas igrejas. Mas imagine também, pastores, se a igreja fosse constituída só de mestres. A partícula das placas tectônicas destruindo. Ai, que coisa chata. Mas a igreja equilibrada tem fogo e tem palavra. Quando Lucas diz, havia na igreja profetas e mestres, o grego diz, havia uma igreja equilibrada. Somos do glória, mas somos da palavra, mas somos... E eu ministro sobre na sua vida esse equilíbrio, irmão. Oh, glória! Não vai dar mais tempo, o segundo testemunho é esse. O terceiro testemunho, só para os irmãos terem uma ideia, está aqui, ó. Versículo 29, é a terceira vez, porque diz assim, no dia seguinte, João vai dar outro testemunho, é o dia que ele batiza Jesus, que Jesus vai até ele, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí nós temos um outro testemunho, que é João capítulo 32 em diante, e esse quarto testemunho aqui, que é o texto que eu li, quando João diz, vocês são testemunhas, eu não sou Cristo. Então quem você é, João? Preste atenção. Aí o versículo 29 eu termino. O que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo está presente. Quem que João é? Ele é o amigo do... Tem coisa melhor que ser amigo do noivo? Posso só explicar um negocinho sobre esse versículo aqui? Eu acho que eu tenho esse slide aí. Aí eu não sou Cristo. Aqui, ó. Você está vendo no slide, é uma festa judaica de casamento. Hoje, eu já participei de festas de judeus hoje. Não tem nada a ver com o tempo da Bíblia. A única coisa que é semelhante é que eles quebram um copo ou uma taça, porque eles lembram do ano 70, quando o general Tito destruiu o Vespasiano, aquela coisa toda. Eu já vou terminar. Aqui é uma festa que é no tempo não muito bíblico, mas é um pouco, porque tem a tenda ali, aquela tenda me chamou a atenção. Porque no tempo de Cristo, a festa de casamento durava 7 dias, a festa, não é o casamento, é a festa. Por isso que tinha que ter muito vinho, por isso que João 2 diz assim, acabou o vinho, também 7 dias, os camaradas só, meu Deus, aí haja vinho, né, gente? Meu, aí tem que tomar...
Só que é um detalhe, deixa eu explicar. Isso é cultura judaica, não é nossa cultura, mas a Bíblia, sem a cultura. Se tu não entender a cultura, tu não entende a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita na cultura judaica, ok? Na cultura judaica, quando o noivo entra naquela tenda ali, o que diz o texto, ele chama o seu amigo de confiança. Olha que coisa linda. Oh, glória! Ele chama o seu amigo de confiança, e esse amigo fica em uma situação, não dentro da tenda, e não muito, mas numa posição onde ele possa escutar o noivo falar com ele. Eles vão, o noivo e a noiva coabitam. A voz de alegria do noivo aqui, irmão, é o que você realmente é coito. O grego diz que é coito, é alegria. Porque o casamento, os 7 dias só vai funcionar se houver o coito antes na cultura judaica. Aí o noivo, depois que ele coabita, ele se alegra e fala para o amigo dele, ele sai da tenda, pode avisar o povo que a festa vai começar. Então, qual é a ideia aqui? É que João Batista só iria falar aquilo que o noivo estava mandando ele falar. Então você precisa só falar, não inventa, irmão, não cria. Já está feito, só seja a voz. Aí o noivo que chama o amigo, diz, avise lá que a festa vai começar. Aí ele chega, o amigo diz, olha, preparem-se, eles estão chegando. Que coisa linda. Quem é você? Aí João diz, eu sou aquele que vou avisar que a festa vai começar. Não, você não entendeu. Vou falar tudo de novo, João capítulo, vou começar, vai ficar eu e o pastor aí. A alegria é o noivo falar para o amigo, quem é você? Nós somos o amigo do noivo. Oh, glória. Correr, pastor. Último, e eu termino em 1 minuto. É matéria boa. Eu quero falar isso aqui. Versículo 30 diz, convém que ele... Você quer entender no grego isso aqui? Primeiro que o crescimento de Jesus não incomodava João. Não entenderam? Mas nós temos que fazer algo. O fulano está crescendo demais. Ei, para de perder sono à toa, meu irmão. É do céu, tu não vai impedir. Sabe o que o grego diz? Primeiro, que o crescimento de Jesus não incomodava João. Segundo, João está dizendo, convém que ele cresça. O original diz, deu certo. Eu fui enviado, falei e está aí o homem, deu certo. Ele chegou, ele está... Vamos imaginar, o pastor Niltinho pegou um Carvalho Júnior há uns 12 anos atrás. 12 anos atrás, passando uma fome só na farinha láctea. Ele liga para minha casa, eu quero você. Aí ele investiu, abriu porta, me colocou na convenção, me colocou no Camboriú, me colocou nesse estado. E pela misericórdia de Deus, a gente está já chegando para uma outra conclusão disso. Quando João diz, convém que ele cresça, João diz, deu certo. É igual você pegar um obreiro que não é nada, investir nele, ele começa a crescer, está vendo? Escolhi a pessoa certa. Deu para entender ou está difícil? Você precisa se alegrar. João está alegre, porque deu certo. Eu vim abrir o caminho e agora ele está passando. Passa, Jesus, vai, faz a obra. Deu certo. Assim como a gente pega um obreiro, não é, pastor? E não dá certo, a gente fica triste. Ou que acontece algum problema na vida dele, que é o pirapitoma de Gálatas 6, que é o verbo cair. For pego em alguma coisa, que é o grego. A gente fica triste, mas no caso esqueça isso. O João está dizendo, deu certo. Ele está crescendo. Deu certo. Valeu ser a voz. Valeu abrir o caminho, valeu chegar primeiro e tirar pedras. Eu tenho que terminar.
Aí ele diz assim: convém que ele é Cristo e eu. Sabe o que significa isso no grego? Uma dos seus radicais? João está dizendo: está na hora de eu sair de cena. Só vão falar dele agora, que bom. Diminuir no grego é sair de cena. Para ele vir. Ele tem tanta consciência do seu ministério. Ele sabe a hora de parar. Aí nós vamos encontrar lá na frente ele encarcerado, não é? Termina aqui. Aí alguém malha João: como é que pode João, o precursor, ter esse problema todo? E está desviado, né? Isso aqui desviou mesmo. Não, apareceu. Como é que pode ter esse problema todo, precursor, e agora está na cadeia? E ele é humano, nunca deixou de ser. Tu não tem isso no teu ministério, não, irmão? Não tem dia que tu está para baixo ou tu está toda hora sapateando? Tem dia que a gente está arrasado, humanos somos, graças a Deus. Aí, escute, João chama quem? Aqueles discípulos do capítulo 3, que foram lá em Enom falar mal de Jesus para ele. Ele chama os mesmos e disse: dizem assim, João diz assim: vão lá, procura saber se é ele ou nós temos que esperar outro. Jesus é terrível, né, irmão? Chegaram lá: o João quer saber se o senhor. Jesus não fala nada. Sabe como é que Jesus vence o cansaço de João? Trabalhando. Ele pega um cego e cura, não é isso que diz a Bíblia? O leproso purifica. Começa a fazer obras, o paralítico anda e os fofoqueiros só de olho. Na frente deles. Ô glória! E ele começa a pregar, aí ele diz assim: pode dizer a João lá o que vocês estão vendo aqui. Se tu não der glória a Deus, eu vou parar. Lembram deles no capítulo 3, saíram da Judéia e foram lá em Enom falar mal de Jesus? Agora eles saem aonde Jesus está e vão lá na cadeia e dizem: João, e aí, João? É ele. Como é? Não é outro, não, é ele. Ele curou na nossa frente, ele levantou o paralítico. É ele, ele é o Filho de Deus, é ele. Ei, irmão, eu vou profetizar isso e vou terminar. Aqueles que duvidam do teu ministério, aqueles que falam hoje, continua trabalhando, porque o tempo vai dizer. E esses mesmos que não acreditam chegarão um dia, vão pegar na tua mão e vão falar: verdadeiramente Deus te chamou, Deus está contigo. Meu conselho bíblico, não de experiência, porque tem gente mais experiente do que eu, mas o meu conselho bíblico é que isso não atrapalhe o seu ministério. Se alguém duvida, continue trabalhando. Se alguém não crê, continue trabalhando, porque o trabalho e o tempo vai mostrar para eles que Deus é Deus na sua vida. Que Deus te dê essa consciência essa noite. Que você olhe para alguém que está crendo: ei, não crie inimizade com ninguém, gente. Não brigue com ninguém, não brigue por cargo. Não, diga: é do céu. Diga: eu já disse que eu apenas sou a voz. Diga: eu sou feliz em ser amigo do noivo. E agora ele cresce e eu diminuo, porque o nome de Jesus precisa ser. Entenderam alguma coisa esta noite? Vamos praticar isso a partir de hoje.